leituras de fevereiro e da mesma maneira que fiz em janeiro, vou dividir o vídeo sobre as leituras em 2 vídeos. Vou dividir o vídeo em 2. Não faz muito sentido. Aquilo que eu quero dizer é que vão aparecer 2 vídeos com as leituras que eu fiz durante o mês. É mais isso. Ora, em fevereiro li 11 livros. Entre 5 a 6 deles foram entre as 4 estrelas e meia, 5 estrelas. Portanto, foi um mês de ótimas leituras. Acho que não dei 3 estrelas a nada. Impressionante. Portanto, a ordem que os livros vão aparecer vai ser um bocadinho aleatória. Não vai ser a ordem que eu li. Um vídeo vai ter 6 livros e o outro vai ter 5. Vou começar por continuação do mangá que eu comecei a ler em janeiro, portanto, o My Love Mix-Up, volume 4, volume 5 e volume 6. Portanto, como eu tinha dito nas leituras de janeiro, este é um mangá que se passa durante o quê? Terceiro ciclo? Não, deve ser secundário. Portanto, com personagens adolescentes. E existe um mal-entendido e que vai disputar-se uma série de cenas muito engraçadas. Estou a gostar bastante de ler. Portanto, como eu disse, li o 4, 5 e 6 e agora tenho que aguardar que saia o 7º, 8º e o 9º, que supostamente vão sair este ano também. Portanto, significa que ao longo do ano vão ver a ler o resto dos volumes que faltam. Tem sido uma leitura de 4 estrelas. Uma leitura fofinha, leve, que tenho gostado de fazer bastante. Seguinte. Gallant, da V. Schwab, foi o meu primeiro livro da V. Schwab. Não foi o primeiro livro que eu comprei da V. Schwab, porque tenho mais 2 livros dela, incluindo o The Invisible Life of Addie LaRue, mas este foi aquilo que eu quis ler primeiro. Portanto, este livro é sobre a Olivia Pryor e é sobre famílias, ou sobre família. É sobre uma casa assombrada. Não, porque se calhar assombrada não é bem o termo mais correto, mas tem algumas vibes de casa assombrada ou algo que assombra uma família, uma casa ou uma propriedade, que neste caso é Gallant. A história está muito interessante, a maneira como está contada, porque tem partes que são de diários, portanto, da mãe da Olivia. Eu gostei muito da escrita da V. Schwab e foi quase um livro de 5 estrelas. Quase. O final achei um bocadinho apressado. Gostei do final, da maneira como acaba, pode-se dizer até se calhar de uma maneira um pouco aberta, mas que para mim faz todo o sentido em relação à história. Mas houve aqui nos capítulos finais uma parte que foi muito rápida em comparação com o resto do livro e não... Acho que podia ter mais um capítulo ou 2 para colmatar essa rapidez que não teve. Mas pronto, foi uma boa leitura, foi uma ótima leitura. Este livro tem partes que são ilustradas, que fazem sentido com a história que o livro tem. Portanto, a parte de ilustração está relacionada com a narrativa, não é meramente decorativo. Se quiseres experimentar o audiobook, também está muito bom. Para além disso, partes do audiobook descrevem aquilo que está escrito. Por exemplo, tem partes que é do diário da mãe da Olivia e se têm... Queria dar um exemplo. Se existe alguma parte do texto que foi riscada por alguma razão, e que parece riscada graficamente no livro, nós ouvimos o som no audiobook e às vezes até é descrito que tinha sido riscado. Eu achei esse detalhe muito interessante. Finalmente, li o Silent Companion da Laura Purcell. Este livro existe já traduzido para português e que está publicado acho que é pela Top Seller, que é da Penguin agora.
É um livro que já me foi recomendado por várias pessoas e que já tinha lido neste antes há alguns anos sim. E finalmente li. Ao início não estava muito convencida com era como a história estava a ser contada, mas depois entrei na história e gostei. Gostei bastante. Portanto, The Silent Companions. É um pouco difícil de explicar exatamente o que é The Silent Companions, somente para traduzir ao português. Em português, eu penso que o livro ficou como Uma Companhia Silenciosa. Não sei como é que isso se traduziria em relação aos bonecos, estátuas, que são os The Silent Companions. É um livro ideal para quem gosta de histórias góticas, ou histórias góticas não, histórias vitorianas de fantasmas ou de assombrações. O final está fantástico e pronto, acho que vou ter que procurar mais livros da autora porque gostei da escrita. Por último, por hoje, Lasher de Anne Rice. Este é o segundo livro das Bruxas Mayfair, portanto da trilogia das Bruxas Mayfair, que supostamente depois também se pode continuar com alguns dos livros dos vampiros, mas eu acho que isso já é... eventualmente irei lá chegar, mas não será tão cedo. Ora, eu li o primeiro livro das Bruxas Mayfair há 6 ou 7 anos. A minha conclusão é, eu não deveria ter demorado tanto tempo a ler este coisa, porque é fantástico, este livro é fantástico. Gostei imenso. Dei 5 estrelas ao primeiro, dei 5 estrelas a este. Confesso que andei a adiar esta leitura porque eu não queria que acontecesse coisas más às minhas personagens favoritas do livro e estava com receio que lhes acontecessem coisas más neste. Mas não, podia ter ido à vontade porque eles chegam ao final do livro. Por isso mesmo eu não vos vou dizer quais são os meus personagens favoritas, porque senão vou fazer spoilers do livro. Enfim, gostei imenso de ler, ver se não me deixo passar 6 ou 7 anos antes de ler o próximo. Apesar do próximo não ter tão boas reviews como o primeiro e como o segundo. Vamos ver em que... aliás, o terceiro livro acho que é de extremos. Há quem continue a gostar muito e há quem deteste. E que tenha gostado muito dos outros dois. Portanto, vamos ver onde é que eu me fico. Portanto, eu não vou falar muito sobre este livro porque, como é a continuação do primeiro livro das Bruxas Mayfair, acho que não faz sentido perder muito tempo a falar sobre ele. Perder tempo, que é uma questão relativa, mas se gostam da escrita da Anne Rice e não querem ler sobre vampiros, por que não ler sobre bruxas? Eu pelo menos gostei de o fazer. Portanto, estes foram alguns dos livros que eu li em fevereiro. No próximo vídeo irei falar de outros 5 livros que li também em fevereiro. Até o próximo vídeo.